Olá, meus amores, boa noite, atrasada, né? Tive que dar uma canseira em vocês também, porque não foi por querer. Problemas acontecem, a vida da gente vai girando e a gente sempre tem que estar participando de um problema de outro. Isso acontece na vida de todos nós, né? Mas, mediante ao começo de ano, a todos os participantes do quadro, gente, um feliz ano novo a todos. Que Deus possa nos dar a cura. Essa é a necessidade do ser humano na atualidade de hoje, né? Se a gente tiver saúde, a gente tem tudo, principalmente Deus. E saúde, o resto a gente corre atrás, pula corda. Então, gente, vamos contar hoje a historinha de Sérgio. Sérgio, ele foi criado tão somente por sua mãe, né? Uma mulher devota, muito religiosa. E ela sempre tentou educar o filho da melhor forma possível. Mas Sérgio tinha, apesar de não ser, sabe, assim, tão dedicado a certos assuntos, a mãe dele tentou ensinar o caminho, sempre pensando em Deus, para que assim o filho pudesse ter mais compaixão do próximo, ser mais dedicado em orações. Mas Sérgio tinha um grande defeito. Ele não acreditava em Deus, de jeito nenhum. Sabe, por mais que a mãe tentasse, por mais que ela falasse, e sei lá, mas ele não tinha jeito, simplesmente ele não assumia, ele achava que o mundo poderia ter sido feito de todas as formas, menos por Deus. Afinal, quem é Deus? Esse era o pensamento de Sérgio, né? E Dona Sandra, a mãe dele, ficava o tempo todo tentando, sempre pegava uma Bíblia: filho, senta aqui, vamos conversar. Não, aqui depois, outra hora. E vivia fazendo muito pouco caso do que a mãe tanto tentava ensiná-lo. Ela conseguiu fazer dele, assim, um menino muito inteligente. Explicou muita coisa, ele foi muito esperto em tudo que fazia, escola sempre tirava notas boas, mas se falou de Deus, ele desacreditava em tudo. Foram alienígenas, foi o tempo dos primatas, e foi assim que surgiu a humanidade. E por mais que ela tentasse questionar, ela perdia sempre seu tempo. E ela vivia dizendo: filho, presta atenção no que eu estou te explicando. Eu quero te ensinar o melhor caminho. Deus existe sim. Um dia você pode ser surpreendido por alguma coisa. Que nada, mãe, isso é besteira. No dia que houve essa conversa, Sérgio foi dormir e começou a ter uns calafrios. Logo ele pensou: acho que vou ficar gripado. Mas não, não era gripado, era um aviso. E conforme ele dormiu, ele viu a imagem de um único ser de luz que chegava perto dele e falava: você vai acreditar em mim. E nisso ele: tá louco, você vai acreditar em mim. E você só vai voltar a ser normal no dia que a sua mãe rezar uma Bíblia perto de você. Aí você vai entender que eu existo. Ele ficou atordoado com isso e acordou apavorado. Só que nesse pavor que ele acordou, ele nunca mais foi um homem normal. E a mãe dele acordou de manhã e foi procurá-lo na cama. Ele estava lá, de olhos abertos, mas ele não falava. E ela ficou em desespero, né? Correu de imediato, já correu com o Sérgio ao hospital. E os médicos apenas constaram e afirmaram que ele teve um tipo de um mal súbito, que provavelmente algum dia ele voltaria a voltar a falar, mas não deram certeza nenhuma. Que o possível surto que aconteceu com ele, talvez o deixasse assim também pela vida inteira. E ele, com o passar dos dias, ele começou a ficar meio que imóvel, sabe? Ele dava poucos passos, menino cheio de saúde, agora ele dava muito poucos passos. Ele passava a maior parte do tempo dele sentado, numa cama, numa cadeira. Só que ele entendia tudo o que acontecia do lado dele. Ele ficava se perguntando o tempo todo como isso aconteceu. E ele lembrava o tempo todo do sonho. Como? Quem que eu tenho que lembrar? Quem que eu tenho que acreditar que existe? E a mãe dele, né, começou: vamos rezar. Aí eu vi uma vez que o filho, as pessoas, os vizinhos, as pessoas que sempre andavam com Dona Sandra, chegou nela e falou: vamos fazer uma oração perto dele. Na hora ele percebeu e lembrou do sonho. Você só vai voltar ao normal no dia que sua mãe fizer rezar uma Bíblia perto de você, falar sobre a palavra de Deus. Aí ele já começou a ficar agitado.
agitou, querendo ir o pensamento dele, dizendo, reza, faça isso, por favor. Eu acredito, eu sei, ele existe. Só que a mãe dele viu ele ali todo elétrico, né? Falou, não, não vamos fazer isso. Ele nunca acreditou em Deus. E ele fica agitado quando a gente faz isso. Então, não vamos fazer. Eu não quero que ele fique agitado. Um dia, quem sabe, ele vai entender o propósito de Deus por todos nós. E ele gritava dentro de si, pelo amor de Deus, não faz isso, rezem por mim, sim, faça isso. Porque ele sabia que essa era a única saída dele. Mas, como ele se agitava querendo, pelo amor de Deus, faça isso, aí o pessoal mudava de ideia. E os dias foram se passando, e ele foi sempre ali, sentado, muito mais tempo sentado do que andando. E Dona Sandra ali acuada, triste, rezava no cantinho dela, longe dele, porque ela sabia que ele ficava agitado. Só que dentro dele ele gritava para que ela fizesse isso por ele. E nada, e ficava aquela incompreensão e ele desesperado, porque ele sabia que ele podia voltar ao normal. Mas a mãe dele e Deus era a única saída que ele tinha naquele momento. E como convencer a mãe dele, já que a mãe dele sabia que ele tinha pavor da história? Os dias foram se passando e ele começou a se dar conta que para que ele pudesse ter certeza que a mãe dele iria fazer isso, ele tinha que começar a manter a calmaria. E os dias foram passando e a mãe dele foi chegando mais vezes perto dele, começou a conversar. Um dia ela perguntou, filho, você está bem? Isso era algo que ela fazia quase com todos o tempo todo, né? Aí ele só balançava a cabeça dizendo que sim. Ai, filho, eu queria tanto que você deixasse eu rezar por você. Aí ele começou a chorar. Ela, não, calma, eu não vou fazer isso. Aí ele, com bastante esforço, ele pegou na mão dela, olhou para ela e ela entendeu como que, num pedido de socorro, os olhos dele diziam, faça isso. Só que ele já estava calmo, ele já não se desesperava. Então ela, como um coração de uma mãe, viu aquele olhar que perdido e pedindo algo, ela, eu posso rezar por você? Aí ele olhou para ela, só balançou a cabeça, deu um pequeno sorriso e ela, você não vai ficar nervoso? Aí ele deu um gesto de que não. Tá bom, filho, então eu vou fazer isso. Sentou do lado dele e começou a rezar. Nesse instante, muitas lágrimas caíam dos olhos de Sérgio. E ali ele começou a dar uma certa tremedeira e o corpo dele deu umas tremedeiras assim tão intensas em certos momentos que ele começou a respirar ofegante. A mãe dele, você tá bem? Sim. Aí ele ainda conseguiu pronunciar, continue. E ela, assustada, ela, continue, você falou, continue. Aí ela continuou a rezar, só que ela rezava agora com aquela, sabe, com aquela felicidade, ela rezava e chorava de alegria. E segurando na mão do filho dela, pediu, Deus, cura meu filho. E nesse instante, Sérgio foi curado. De repente, ele soltou um grito de alegria e implorou a Deus para que o perdoasse. Ele pediu à mãe milhões de perdão e que nunca mais na vida dele ele faria tal coisa. Jamais ele voltaria a blasfemar, jamais ele voltaria a desacreditar na existência do único ser que um dia teve tanto amor e carinho por cada um de nós. E a partir desse dia, Sérgio se converteu. Sérgio se tornou uma pessoa super dedicada a todos os assuntos em que se referia a Deus. Ele aprendeu coisas que na infância ele não quis acreditar. A história hoje foi um pouquinho longa, essa eu tirei daqui, mas o moral da história da gente, dessa história, gente, é assim, simples. Nós temos algo muito importante na vida da gente. No nosso dia, a partir do momento em que a gente abre os nossos olhos de manhã, nós temos uma pessoa divina, que é Deus, que nos permite acordar, levantar, trabalhar, viver, saúde, tudo que a gente faz, o ar que nós respiramos, depende de Deus. É Deus que nos faz vivo, é Deus que nos dá problemas para que a gente aprenda a superá-los. Às vezes as pessoas falam, eu tenho problemas e Deus não lembra de mim. Ao contrário, Deus está dando razões para que a gente entenda que Ele existe. O fato de repente, a coisa não está dando certo, não, Deus em momento algum te abandonou. Ele está apenas te mostrando que nas dificuldades,
se encontra portas abertas. E vamos querer ser que nem igual a Sérgio, né? Bom, eu não quero ser jamais. No meu mundo, Deus sempre vem em primeiro plano. E a nossa historinha de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, por favor, não esquece de dar aquele joinha. Olha, já fiz mais de um ano, eu não tenho 100 inscritos. Eu vou chorar. Mas, gente, é essa a história. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E desejo a todos uma boa noite, que todos fiquem com Deus. Desejo saúde a todos e, por favor, continue se cuidando até que tudo isso passe, tá bom? E vai passar. Boa noite, beijos. Fui.